Glória a Deus, boa noite, igreja. Paz seja com todos, amém? Aleluia. Dá um sorriso para a pessoa que está do seu lado aí, fala para ela que bom que você está aqui, que bom que Jesus te trouxe a esse lugar, aleluia, amém? Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor nessa noite? Diga glória a Deus. É sempre uma alegria estar na casa do Senhor, adorando, celebrando ao Senhor, amém? E eu creio que nessa noite o Senhor vai continuar fazendo grandes coisas nesse lugar, amém? Pega a sua Bíblia junto comigo e abra em Marcos capítulo 2, a partir do verso 1. Nós vamos fazer a leitura desse texto, Marcos capítulo 2, verso 1. Aleluia. Sabe, queridos, nesses dias nós temos sido instruídos acerca da fé, e cada quarta-feira nós temos recebido da parte de Deus instruções, palavras proféticas, que nesse tempo eu considero fazer muita diferença na nossa vida. Você há de concordar comigo que esses são dias aonde muitas pessoas elas caminham cabisbaixas, tristes, doentes na alma, enfermas, depressivas. São tantas crises de ansiedade que nós vemos nesses dias, mas eu creio, queridos, que através da fé em Jesus nós podemos vencer todas as coisas. E eu creio que esse é o tempo que o Senhor está levantando aqui nesse lugar uma igreja forte, uma igreja fortalecida, que vai vencer todas essas coisas em nome de Jesus, amém? Então, Marcos capítulo 2, verso de número 1, quantos acharam? Diga amém. Eu vou fazer a leitura aqui na minha tradução que eu gostei bastante. Verso 1 do capítulo 2 diz assim: e chegando de novo em Cafarnaum, diga assim comigo, Cafarnaum. Depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. O seu nome era Jesus. Verso 2 diz: e foram tantos os que se aglomeraram ali, que já não havia nem lugar à porta. E ele lhes pregava a palavra. Diga assim comigo, ele pregava a palavra. Verso 3 diz assim: vieram-lhe trazer um paralítico, carregado por 4 homens. Não conseguindo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram a parte da cobertura sobre o lugar onde estava Jesus. E por essa abertura no teto, baixaram a maca na qual se achava deitado o paralítico. E observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: filho, estão perdoados de ti os teus pecados. A Bíblia vai dizer no verso 6 que, entretanto, alguns dos mestres da lei que por ali estavam sentados julgaram em seu íntimo. E verso 7 diz: como pode esse homem falar desse modo? Ele está blasfemando. Quem afinal pode perdoar pecados, a não ser exclusivamente Deus? Verso 8 diz: e Jesus imediatamente percebeu em seu espírito o que isso eles estavam urdindo, e lhes questionou: por que cogitais dessa maneira em vossos corações? Verso 9 diz assim: o que é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou falar: levanta, toma a tua maca e sai andando? Você pode dizer glória a Deus? Coloca a mão sobre a sua Bíblia mais uma vez. Eu quero orar junto com você. Espírito Santo de Deus, Senhor, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade de compartilharmos aquilo que o Senhor deseja falar. E eu te peço nessa noite, Deus, fala com a tua igreja, fala com o teu povo, Deus, que eu possa ser aqui nesse lugar um instrumento nas tuas mãos, para abençoar, para edificar a fé da tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja falando conosco, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus, amém? Queridos, nós estamos aqui diante de um texto fantástico, na qual a palavra diz que Jesus, ele chega até Cafarnaum. Depois de alguns dias, todo aquele povo ficou sabendo
que Jesus, ele havia entrado em Cafarnaum. Para você que não sabe, Cafarnaum significa aldeia de Naum, ou terra de consolação. Queridos, a Bíblia vai dizer que Jesus, lá em Cafarnaum, ele operou muitos milagres, ele operou prodígios, ele operou maravilhas. A Bíblia vai dizer que até mesmo um discípulo chamado Mateus, ele veio seguir a Jesus. Então Jesus, ele operou muitas coisas ali, queridos, em Cafarnaum. Porém, eu quero abrir aqui um parênteses, porque a Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 11, verso 23, coloca para mim por favor, Mateus 11, 23, que vai dizer: e você, Cafarnaum, será elevada até o céu, não descerá ao lugar dos mortos, porque se na cidade de Sodoma e Gomorra tivesse sido realizado os milagres que realizei em você, ela estaria de pé ainda até hoje. Então a Bíblia vai dizer, queridos, que foram muitos sinais, foram muitos prodígios que aconteceram em Cafarnaum. Porém, nós temos um porém nesse lugar. A Bíblia vai dizer, a história vai dizer, que poucos foram aqueles que creram naquele lugar. Poucos foram aqueles que provaram da totalidade do milagre, sabe? Porque naquele lugar havia pecado, havia uma paralisia espiritual, meus irmãos. Havia uma incredulidade muito grande em Cafarnaum. Mas mesmo assim, Jesus operou muitas coisas em Cafarnaum, e o nome de Jesus foi glorificado naquele lugar. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, meu irmão. Deus te trouxe aqui nesse lugar porque Deus deseja levantar um exército que não perde o foco, um exército que se mantém firme na fé, um exército que vive milagres no Senhor. Eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite: você vai provar do sobrenatural de Deus nesse lugar, você vai provar do destravar de Deus na sua vida nessa noite. Aleluia, glória a Deus. Cafarnaum viveu muitos milagres, viu muitos milagres, mas poucos foram aqueles verdadeiramente que receberam salvação, transformação. Sabe, querido, se for para fazer um comparativo de Cafarnaum com os nossos dias, existe muita gente que bate no peito e diz acreditar, existe muita gente que bate no peito e diz crer, mas a verdade, queridos, é que poucos são aqueles que têm vivido de verdade o milagre. Sabe por quê? Porque para provar de milagre, irmão, é necessário você estar firmado na fé. Entenda, irmãos, a fé não é baseada em emoções. A fé não é um sentimento. A fé, eu quero dizer para você, a fé é um fundamento, meu irmão. Assim como foi lido aqui no início desse culto, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Eu quero dizer uma coisa para você, querido: a fé precisa ser o seu fundamento. A fé precisa ser o lugar aonde você deve estar firmado, e principalmente a nossa fé, ela precisa estar firmada em Cristo. Eu quero liberar uma palavra profética aqui nessa noite, queridos, que nessa noite pessoas vão viver aqui nesse lugar uma fé que te leva além da paralisia. Nessa noite Deus vai levantar pessoas aqui para viver uma fé além da paralisia que talvez você estava vivendo. O Senhor vai te levantar, o Senhor vai te erguer nesse lugar. Aleluia. Será que você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer, queridos, aqui nesse texto, que em Cafarnaum foi um lugar, foi um palco de milagres. Foi um lugar onde Jesus compartilhou a palavra. Verso 2 diz: e foram tantos os que aglomeraram ali, que já não havia nem lugar à porta. A multidão começou ali a apertar Jesus, porque eles queriam ver o milagre. Eles estavam, pastor Wagner, curiosos. Eles queriam viver aquilo que Jesus estava realizando naquele lugar.
E a Bíblia vai dizer o seguinte no verso 3: e vieram lhe trazer um paralítico, carregado por 4 homens. Meu Deus, que fé é essa, queridos? Que fé é essa desses 4 homens, de ver um paralítico que não tinha chances de chegar até mesmo próximo de Jesus? Mas aqueles 4 homens, eles tomam aquela causa, eles são tocados, eles são levados por uma fé sobrenatural, e eu imagino eles dizendo: olha só, eu sei alguém que pode resolver o seu problema, eu sei que alguém que pode fazer você levantar dessa maca, o seu nome é Jesus. Mas eu imagino aquele paralítico olhando: olha quanta gente tem, como que eu vou conseguir chegar? A Bíblia vai dizer que aqueles 4 homens, eles levam aquele paralítico sobre a maca, sobem até aquela cobertura, removem aquela cobertura e descem ali bem no centro daquela sala, aquele paralítico na cama, aquele paralítico na maca. Eu quero liberar uma palavra profética para a sua vida aqui nesse lugar, queridos. Assim como esses 4 homens, Deus está levantando pessoas aqui nesse lugar, que vão levar outras pessoas a provar do milagre, a provar do sobrenatural de Deus. Talvez essa pessoa está sentada do seu lado, e eu quero liberar essa palavra profética. Essa pessoa vai ser canal de Deus na sua vida. Essa pessoa vai te tirar da paralisia, essa pessoa vai te levar até o milagre, porque nessa noite Jesus está nesse lugar. Glória a Deus, bate palma para Jesus. Olha o tamanho da fé desses 4 homens, uma fé que foi capaz de passar por cima de toda aquela multidão, de todas aquelas pessoas que estavam atrapalhando aquele paralítico de alcançar o milagre, a resposta. Eu quero liberar uma palavra de Deus para você, querido. É para você colar nesses dias, é para você estar junto de pessoas que vão te levar para perto de Jesus, que vão te levar para próximo do sobrenatural. Sabe por quê? Ei, querido, tá cheio de gente lá fora que não tem fé. Está cheio de gente lá fora mal resolvida, que muitas das vezes enche a sua cabeça e o seu coração com tanta coisa que não edifica. Mas sabe o que eu aprendo aqui, Jeremias? Que Deus levanta 4 homens para nos levar para perto de Jesus, para nos levar para perto do milagre. Aleluia! Glória a Deus! Essa é uma noite, querido, de você ter uma fé que vai te levar além da paralisia. Fé que vai te levar além da paralisia. Sabe, queridos, talvez tem gente aqui nessa noite que está vivendo a paralisia espiritual na sua vida. Talvez tem pessoas aqui nesse lugar que não tem conseguido avançar. Talvez tem gente aqui nessa noite que está sem força. Tem gente que está presa a traumas, a pecados. Eu não sei o que tem te travado, meu irmão, mas eu sei de uma coisa: Jesus está nesse lugar. E se Jesus está nesse lugar, essa paralisia espiritual, ela vai ter que te deixar. Essa paralisia na sua fé, ela vai ter que te deixar. Porque nessa noite você vai provar daquilo que Jesus tem para as nossas vidas. Aleluia! Glória a Deus! Jesus vai levar você a vencer toda a estagnação emocional. Pastor, eu estava sofrendo de depressão, de ansiedade, irmão, em nome de Jesus, creia que essa é a noite do seu milagre. Nós estamos numa noite de fé. Nós estamos numa noite para provocar o sobrenatural. Nós estamos numa noite na qual Jesus está nesse lugar. E se Jesus está nesse lugar, alguma coisa acontece. Aleluia! Glória a Deus! Fé que nos leva além da paralisia. Para que nós possamos viver uma fé que nos leva além da paralisia, queridos, é necessário que a nossa fé, ela seja nutrida. A palavra vai dizer aqui que Jesus, ele estava ali, e foram tantos que aglomeraram ali, verso 2, que já não havia nem lugar nem a porta, e lhes pregava a palavra. O que Jesus estava fazendo, irmãos?
Jesus estava pregando a palavra. Sabe o que eu entendo com isso? Você quer ter uma fé sobrenatural? Você quer ter uma fé que vai te fazer vencer toda a paralisia? Entenda, a sua fé ela precisa ser nutrida. A sua fé precisa ser nutrida. Existe muita gente que está morrendo espiritualmente. Sabe por quê? Porque a fé não está sendo nutrida. Pessoas estão entrando em cavernas, em lugares de depressão, em lugares de ansiedade. Sabe por quê? A fé não está sendo nutrida. Ei, querida, em nome de Jesus, por mais que nós somos uma geração da era da informação, mas as pessoas parecem que elas têm ouvido acerca da palavra e têm ficado somente emocionadas. Ei, irmão, a palavra não é para gerar emoção apenas na gente, a palavra é para gerar fé sobrenatural. Sabe por que Deus quer nutrir a sua fé nessa noite? Deus quer nutrir a sua fé com palavra. Deus quer nutrir a sua vida com a palavra que é Jesus. Bate palma para Jesus, aleluia. Aleluia! Glória a Deus. Talvez você tenha tido informação demais, mas não é só informação. A Bíblia vai dizer que a palavra ela não volta vazia. Então presta atenção. Além de você querer extrair daquilo que a palavra tem para a sua vida, você precisa olhar para o principal. O seu nome é Jesus, e é Ele que faz, é Ele que age. Ele é o verbo vivo que se fez carne. Ele é a própria palavra. E se Ele é a palavra, querido, eu tomo posse de tudo aquilo que Ele tem para a minha vida. Quando eu olho para as promessas, eu olho para aquilo que Jesus tem para mim. Quando eu olho para os milagres, eu olho para aquilo que Jesus pode fazer. Mas sabe, acima de qualquer coisa, eu quero é Jesus. Eu quero é conhecer a Ele através da sua palavra. Glória a Deus. Eu creio que você vai começar a provar de algo sobrenatural a partir dessa noite. Entenda. Talvez a sua fé estava precisando ser nutrida. Talvez a sua fé estava precisando ser nutrida por Jesus. E Jesus está aqui, Ele quer nutrir a sua vida. Aleluia! Uma fé que não é baseada em Jesus, ela pode te levar a um lugar de paralisia. Fala para a pessoa que está do seu lado assim: uma fé que não está baseada em Jesus, ela pode te levar a um lugar de paralisia. Aleluia! A Bíblia vai dizer que aqueles que confiam no Senhor, eles renovarão as suas forças. Aleluia! Eu creio que o Senhor Ele tem renovo para as nossas vidas. A Bíblia vai dizer que os jovens podem se cansar, mas é na palavra que nós encontramos renovo. Talvez você olha para você e você fala assim: pastor, eu tenho força, eu tenho fé, eu tenho ânimo. Será que você não está confiando na sua própria força? Será que você não está sendo dominado pelo seu ego e dizer que você confia na sua própria força? E querido, em nome de Jesus, Jesus não nos chamou para a gente confiar em nós. A palavra do Senhor diz que uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no Senhor, e o Senhor é a nossa força. Se Ele é a nossa força, eu quero declarar: a sua fé vai ser nutrida, a sua fé vai ser fortalecida nele. Glória a Deus. Pastor, como que eu vou nutrir a minha fé? Você vai nutrir a sua fé através da palavra. Irmão, em nome de Jesus, a partir do momento que a gente começar a extrair todas as verdades que a palavra tem para a nossa vida, a gente vai viver avivamento nesse lugar. A gente vai viver o sobrenatural acontecendo. Eu creio que Jesus já está fazendo, irmãos. Eu creio que Jesus tem curado. Eu creio que daquilo que Ele tem feito. Aleluia! Mas entenda, a nossa fé precisa ser nutrida pela palavra. A sua fé não pode ser nutrida por movimento ou por evento. Não, a sua fé tem que ser nutrida na palavra, meu irmão. Porque se a sua fé não for nutrida na palavra, evento passa, vento passa,
mas a palavra permanece nos nossos corações, mas a palavra permanece viva em nós, aleluia. Isso vai te levar a viver uma fé forte, isso vai te levar a uma fé nutrida. Além da gente nutrir a nossa fé através da palavra, pastor, como que nós podemos nutrir a nossa fé? Entenda, irmão, você pode nutrir a sua fé através da oração. Será que você tem noção daquilo que a sua oração ela pode produzir, meu irmão? Você tem noção do que aquilo que você pode começar a provar através do momento que você começar a entrar no seu quarto e você começar a orar: Jesus, salva a minha casa, salva a minha família. Você tem noção daquilo que você pode provar a partir do momento que você levantar um altar na sua casa? Levante um altar de oração, porque a oração ela também vai nutrir a nossa fé, aleluia. Billy Graham, ele tem uma das frases que ele diz, ele fala: um crente que ficou um dia sem orar, já é tempo demais. E esse crente, esse cristão, ele já está morto. Será que você tem noção que um dia sem orar você pode estar morto? Você pode estar morto espiritualmente. E talvez você está falando: poxa, pastor, eu não consigo romper, eu só fico paralisado. Ei, irmão, como que você vai romper? Como que você vai se levantar dessa paralisia se você não ora? Ei, é a oração que nos mantém vivos. É a oração que nos mantém vivos, acordados perante o Senhor. É a oração que vai ativar a sua vida. Entenda, assim como o nosso corpo precisa da circulação do sangue, entenda, um crente precisa da oração. E quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais fé. Sabe, eu creio num tempo, em nome de Jesus, que nós vamos ver irmãos orando um pelos outros, e milagres vão acontecer, para a glória de Deus, aleluia, porque Deus continua fazendo através da oração, glória a Deus. Um testemunho rápido: na semana passada, teve uma irmã aqui da igreja, que ela teve uma filhinha, e aí na semana passada ela foi no exame de rotina, junto ao médico, e o médico falou: olha, a sua filha, ela está muito amarelada, você precisa procurar emergência, isso é perigoso e tudo mais. E naquele momento de desespero daquela mãe, bispo, a primeira coisa que ela foi fazer, ela foi tentar ligar para a gente, falar com a gente, pedir oração. Sabe, eu achei tremendo a fé. Talvez se fosse outros irmãos, ia falar: não, deixa eu primeiro ir lá no médico, ver o que vai acontecer, depois eu ligo para os pastores, depois eu oro. Mas a fé dessa jovem foi tão grande, que eu na rua mesmo, no trânsito mesmo, comecei a orar junto com ela. Não conseguimos falar com a pastora Letícia, eu orei com ela no telefone. E para a glória de Deus, quando ela chegou na emergência, fez todos os exames, e a médica falou: olha, sua filha não tem nada, pode voltar para casa. Pastor, o que é isso? Isso é o poder da fé, o poder da oração. Ei, querido, entenda, entregue ao Senhor a sua causa nessa noite. Bate palma para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, queridos, entenda, isso não significa que o pastor, que a pastora tem uma oração poderosa. Não é isso. Mas o que significa é como que você tem colocado a sua fé em ação. Porque às vezes tem gente que chega para os pastores e fala: olha pastor, me ajuda a orar por isso. Mas a pessoa não tem fé. A gente até tem fé pela pessoa, mas ela mesma não tem fé. Entenda, irmão. Entenda, irmã, a fé primeiro precisa estar viva aí no seu coração. Você viu o que Jesus falou para aqueles 4 homens? Jesus se alegrou com tamanha fé deles. No verso 4, no verso 5, diz assim: e observando a fé que eles demonstravam, olha só isso, observando a fé que eles demonstravam, declarou Jesus ao paralítico: filho, estão perdoados os teus pecados. Aleluia. Você tem noção daquilo que
a sua fé ela pode provocar, você é o primeiro que precisa crer. Você é o primeiro que precisa acreditar. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele tem a resposta para nós. Mas muitas das vezes nós somos levados, bispo, a um ambiente, a um lugar onde a nossa fé é provada. Sabe, queridos, aquele paralítico, eu imagino a situação que ele vivia, quantos anos? Ele estava naquela situação, paralisado, naquela cama. Eu imagino que ele mesmo, ele já tinha jogado a toalha, dizendo em outras palavras. Mas a Bíblia vai dizer que 4 homens chamaram para si a responsabilidade e disseram: olha só, nós vamos te levar até o mestre, nós vamos te levar até ele, ele faz milagres acontecer, ele liberta, ele salva, ele cura, o seu nome é Jesus, aleluia, glória a Deus. Que a nossa fé possa ser nutrida pela oração, que a nossa fé, ela possa nos fazer, nos levantar. Porque uma fé nutrida vai fazer você levantar dessa paralisia. Aleluia! Glória a Deus. A fé é nutrida pela oração. Mas entenda, fé é atitude e não apenas declaração. Sabe qual é o nosso problema? Às vezes a gente declara demais. A gente fala demais, mas às vezes nós não temos fé para ter atitude. E Jesus nos chama para ter atitude. O que nós aprendemos aqui com o texto em foco é que aqueles 4 homens, Luan, eles tiveram atitude. Talvez aquele paralítico, ele iria ficar até o final da vida dele em cima daquela cama, em cima daquela maca. Mas 4 homens tiveram atitude. Então eu quero dizer uma coisa para você, querido, em nome de Jesus. É importante você declarar, é importante. A declaração é o início para você começar a colocar a sua fé em ação, sim. Mas entenda, a fé, ela também precisa de ter atitude. A fé é atitude, glória a Deus. E isso nos leva o quê? Nos leva a estar disposto a levar pessoas até o milagre, a levar pessoas até a resposta. Será que você entende que através da sua vida, querido, outras pessoas podem ser abençoadas, outras pessoas podem ser transformadas? Eu sempre falo isso. O nosso maior campo missionário é no nosso trabalho, é na nossa faculdade, é na nossa escola. É lá que você precisa refletir Jesus. E talvez aquilo que você precisa nesse tempo é começar a colocar a sua fé em ação, em você levar pessoas a provar também do milagre, a levar pessoas a acreditarem. Será que quantas pessoas você conhece que talvez estão depressivas, estão doentes, estão enfermas, estão numa situação difícil? Talvez você conhece muitas, mas eu te pergunto, qual foi o dia que você foi lá do lado dessa pessoa e você falou assim: deixa eu orar pela sua vida, porque eu conheço alguém que pode mudar a sua história, eu conheço alguém que pode curar você. Entenda, o seu trabalho, a sua faculdade, a sua escola é o seu campo, e você precisa atrair os milagres de Deus para dentro desse lugar. Glória a Deus, aleluia. A nossa fé, ela precisa ser trabalhada. Eu lembro que o bispo, ele sempre falou isso: a nossa fé precisa ser trabalhada. Nós precisamos trabalhar a nossa fé. Glória a Deus. Se você quer ver pessoas sendo curadas, se você quer ver pessoas sendo salvas, mas isso vai começar de uma forma lá na sua casa. Você orando com a sua família, você apresentando aquela causa, você colocando a sua fé em ação. Porque a fé também é atitude. Glória a Deus. E isso é em todas as áreas da nossa vida, irmãos. Tem gente que fala: pastor, eu tenho fé, mas aquela pessoa não tem coragem de distribuir um currículo. Ela não consegue fazer um curso para se especializar na área que Deus colocou um sonho. E aí? Que fé é essa? Aquela pessoa está esperando descer um anjo para trazer ali uma visão, discernimento para ela. Entenda, irmão, em nome de Jesus,
Você precisa colocar a sua fé em atitude a partir dessa noite. Você precisa trabalhar a sua fé. Deus mostrou aonde você vai estar, entenda. Ah, Deus quer me usar no hospital, pastor. Deus quer me usar em tal área, entenda. Comece a se preparar. Comece a se especializar. Ah, pastor, eu já estou pronto. Comece a espalhar o currículo. Comece a correr atrás. Sabe por quê? Porque pela fé o Senhor vai abrir portas para você. Pela fé o Senhor vai te levar a viver o sobrenatural. Glória a Deus. Quantas pessoas que nós temos que estão no lugar e elas estão ali na caverna. Não, eu estou esperando. Sabe, queridos, após pandemia a gente vive ainda alguns efeitos. Pessoas que ficaram enfermas na alma, doentes na alma, doentes espiritualmente. Entenda, querido, eu creio em nome de Jesus que essa doença, que essa enfermidade, ela tem uma raiz espiritual. E a única forma da gente vencer é através da fé. Entenda, comece a orar, comece a trabalhar a sua fé. Em nome de Jesus, não fique sozinho, não fique sozinha. Deus vai colocar pessoas ao seu lado para te ajudar, para te tirar desse quarto, para te tirar desse lugar aonde você tem vivido esse sofrimento. Aleluia! Quantos creem que Deus, Ele realiza milagres? Quantos creem que Jesus continua sendo o mesmo? Diga glória a Deus! Aleluia! Fé é atitude, não apenas declaração. Eu me lembro de um fato que você também deve se lembrar. A mulher samaritana, a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela vivia um fluxo que ela era interminável. E ela tinha que viver distante das pessoas por causa daquele fluxo, por causa daquela situação. Mas agora aquela mulher, ela ouve falar de Jesus. Ela ouve falar da fama de Jesus. E aquela mulher, ela decide viver o milagre. Ela toma uma atitude e ela descobre aonde Jesus estaria. A Bíblia vai dizer que havia uma grande multidão em volta de Jesus. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela declarava: se eu apenas tocar ali na orla do manto de Jesus, eu serei curada. E a Bíblia vai dizer que aquela mulher, ela toma uma atitude. Ela sai do lugar do comodismo e ela vai até o lugar do milagre, até o lugar da resposta. E a Bíblia vai dizer que ela vai rastejando até o momento em que ela toca ali na orla das vestes de Jesus. E Jesus, diante de toda aquela multidão, Ele diz: olha, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu virtude. E naquele mesmo instante, aquela mulher, ela foi curada pelo poder de Jesus. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus está falando para você nessa noite. É para você sair do lugar do comodismo, é para você tomar uma atitude e se mover em direção àquilo que Deus tem para a sua vida. Glória a Deus, aleluia. Jesus é poderoso para fazer. Jesus é poderoso para curar. Aleluia. E você só vai viver experiências sobrenaturais se a sua fé estiver ativa. Agora eu te pergunto, igreja, como que está a sua fé nessa noite? Talvez você chegou até desanimado desse lugar, mas eu creio que pelo poder da palavra, pelo poder de Jesus, Ele está ativando a sua fé. Ele está ativando a sua fé. Glória a Deus. Eu creio que milagres sobrenaturais, respostas, nós vamos viver nesse tempo. Aleluia, glória a Deus. Entenda, queridos, que essa fé, ela nos move ao sobrenatural. Diga assim comigo: fé que nos move para o sobrenatural. Glória a Deus, aleluia. Fé que nos leva, fé que nos move ao sobrenatural. A Bíblia vai dizer, a partir do verso 10, a partir do verso 10 vai dizer: ora,
para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico. No verso 11 diz assim: eu te mando. Isso é Jesus dizendo para o paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Aleluia. Será que você consegue compreender aquilo que Jesus está liberando sobre nós nessa noite, irmãos? Jesus está dizendo para pessoas talvez que estavam paralisadas nesse lugar, pessoas que estavam paralisadas na fé. Jesus está dizendo para você hoje: levanta-te, toma o teu leito e anda. No verso 10 diz: ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Verso 12: então se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisas assim. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você, querido, nessa noite. A palavra de Jesus para a sua vida, para a minha vida é que nós possamos nos levantar desse lugar. Nos levantar desse lugar de paralisia, nos levantar desse lugar talvez de incredulidade. Irmão, em nome de Jesus, eu não sei qual é a situação que você se encontra hoje, a sua vida, a sua casa, o seu coração, mas entenda: a fé baseada em Jesus vai nos mover, vai nos levar a viver o sobrenatural de Deus. Aleluia! Ei, Jesus, ele sempre tem uma palavra de ação para as nossas vidas. Jesus, ele sempre tem uma palavra de ação. Eu me lembro de quando Lázaro, ele estava lá naquele sepulcro. Jesus também liberou uma palavra, dizendo: olha, Lázaro, vem para fora. Vem para fora. Naquele momento Jesus manda que os homens pudessem rolar a pedra, porque Lázaro iria sair para fora. E ali nós tivemos um grande milagre da ressurreição de um homem acontecendo naqueles dias. Será que qual é a palavra de ação que Jesus tem liberar para a sua vida hoje? Será que Jesus tem que falar para pessoas aqui hoje: ei, volta para o ministério, volta para o chamado, volte a acreditar na salvação da sua casa, volte a acreditar na salvação da sua família? Será que Jesus vai ter que falar para você: ei, eu sou a porta que você precisa, eu sou a resposta que você precisa? Entenda, queridos, em nome de Jesus, há uma chamada da parte de Jesus para nós nessa noite, para que nós possamos nos mover, para provar o sobrenatural, para que nós possamos sair do lugar. Deus vai ter que movimentar a nossa fé nesses dias, Deus vai ter que mover o nosso coração nesse tempo. Glória a Deus, porque Jesus continua fazendo, Jesus ele continua operando. Glória a Deus. Ontem nós estivemos numa escola realizando o evangelismo, e os professores falaram assim para a gente: que milagre que vocês fizeram para quase 800 alunos escutarem toda a palavra, toda a palestra e prestarem atenção em tudo o que estava acontecendo. Uma das escolas que é chamada, pela Secretaria de Educação da cidade, de Bueiro. Nós fomos naquela escola. Quando a gente chegou lá, meu Deus, era tanto jovem falando, era um barulho, bispo, que a gente, meu Deus, foi desafiador. Por um momento a gente falou: meu Deus, vai ser desafiador essa manhã. Mas sabe, nós vimos o poder de Jesus se manifestar de uma forma tão linda naquele lugar. Eu falei: Senhor, eu não tenho condições, é só o Senhor para fazer todas as coisas. E naquele momento que a gente iniciou, parece que o silêncio tomou conta da escola.
A gente liberou a palavra, falamos de Jesus, falamos sobre o amor de Jesus. Aqueles jovens chorando, aqueles jovens entregando a vida para Jesus, mudando, sendo transformados. E depois todos os professores vindo até a gente, falando: nossa, como que vocês conseguiram fazer isso? Porque nós nunca vimos isso acontecer na história dessa escola. Pastor Gabriel, o que é isso, ei, irmão? Isso é o poder de Deus. Isso é o sobrenatural de Deus. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Nós temos aqui experimentado do sobrenatural de Deus. Nós temos experimentado do mover dele. Agora eu quero te perguntar: o que está faltando para você viver também isso? Para você começar a provar de uma experiência sobrenatural na sua casa, na sua família. Porque Jesus continua sendo o mesmo. Jesus continua operando, Jesus continua fazendo. Aleluia. O mesmo Jesus que levantou o paralítico é o Jesus que pode te curar aqui hoje. O mesmo Jesus que levantou esse paralítico é o mesmo Jesus que nessa noite pode fazer você levantar dessa paralisia. Ei, irmão, em nome de Jesus, nessa noite você veio nesse lugar com um propósito. E o propósito que você veio aqui nesse lugar é adorar a Jesus, é glorificar o nome dele, sim. Mas além disso, você veio aqui para provar do sobrenatural, para ter a sua fé ativada, para provar de coisas sobrenaturais da parte de Deus. Aleluia! O nosso Deus continua fazendo, o nosso Deus continua operando. E eu quero dizer para você, igreja Palavra e Vida, há um convite para nós nesse tempo, para que nós possamos provar dos feitos do Senhor. Há um convite do Senhor para que nós possamos provar de tudo aquilo que Ele tem para as nossas vidas nesse tempo. Essa é a noite de você se levantar nesse lugar. Essa é a noite que você vai ser curado, que você vai ser curado de toda paralisia. Você vai se levantar nesse lugar. Você vai se levantar nesse lugar. A paralisia, ela pode ter diversos efeitos no corpo, assim como na coluna ou através de uma doença. Mas uma das principais paralisias que muitos vivenciam é de forma cerebral. Elas vivem na mente isso. Sabe o que eu quero dizer? Uma coisa para você: nós somos chamados como corpo, como igreja. Mas sabe quem é o cabeça da igreja? É Jesus. Jesus é o cabeça da igreja. Pastor Gabriel, o que isso significa? É que para que nós possamos nos levantar de toda paralisia, entenda, a igreja brasileira, a igreja em Campos, para se levantar da paralisia, precisa entender o comando de Jesus. Jesus é o cabeça da igreja, e o comando que Ele está liberando sobre nós é que vocês possam provar de uma fé sobrenatural, de uma fé viva. Eu não quero viver apenas as experiências que outros viveram. Eu não quero viver apenas aquilo que o bispo conta do que ele viveu, provou. Esse é o tempo que o cabeça da igreja, o cérebro nosso, a mente que é Cristo, está enviando o comando para o corpo, que é que nós sejamos vivificados, que nós venhamos provar de uma fé sobrenatural, uma fé ativa. E uma fé ativa você vai começar a orar pela dor de cabeça, você vai começar a orar para que todo medo, todo síndrome do pânico seja mandado embora da sua vida. Seja mandado embora da sua vida em nome de Jesus. Ei, a palavra de Jesus para nós hoje, pastor Adson, é: levanta-te, levanta-te, igreja do Senhor, levanta-te. Você não foi chamado para viver essa paralisia espiritual. Ele não te fez um paralítico, Ele nos fez um organismo, uma igreja viva, uma igreja que vai mover os braços, que vai mover as pernas,
que vai mover os dedos. Ei! A palavra do Senhor para nós hoje é cura. A palavra do Senhor para nós hoje é: Ele está levantando pessoas nesse lugar. Eu quero que pela fé agora você comece orando. Se existe alguma enfermidade no seu corpo, nós queremos declarar a cura do Senhor sobre a sua vida. Se existe uma enfermidade, ela vai ser arrancada. Pastor, eu estava tomando medicamento. Ei, se você crê, você verá a glória de Deus nessa noite. Pode crer, você não vai mais precisar desse medicamento, em nome de Jesus. Você não vai precisar de medicamento para dormir. Você não vai precisar mais de medicamento. Se você crê nessa noite, você vai provar do milagre do Senhor. Aleluia. Vai orando no seu lugar agora. Vai orando no seu lugar agora e declarando isso. O nome de Jesus, nome que traz cura e salvação. Só um nome há, o nome de Jesus. Todas as nações vão declarar que o Pai o exaltou. Oh, Jesus! Seu nome colocou. É em seu nome, Jesus. Acima de é em seu nome. Aleluia. No nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Todas as cadeias estão caindo agora. A enfermidade está sendo arrancada em nome de Jesus. A doença está sendo arrancada agora. Oh, Jesus. Em seu nome, oh, os coxos andam. Glória a Deus. Em teu nome, Senhor. Em seu nome, levanta-te de forma espiritual. os cegos vêm. Seu nome, os mortos vivem. Nós cremos no teu nome, Jesus. Nós cremos no teu nome. Vai tocando agora. Vai tocando agora cada vida. Vai tocando agora cada coração. Era labassou becanaramaché. Oh, Jesus. E em seu nome, o inferno perdeu hoje, meu irmão. O inferno perdeu hoje. Em seu nome, ei, os coxos andam. Em teu nome, E em seu nome, os cegos vêm. E em seu nome, Jesus. Os mortos vivem. Nós cremos, Jesus. Nós cremos que o Senhor está vivificando a tua igreja. Vivifica o teu corpo. Nós declaramos agora. Em seu nome, Jesus. Há poder. Libertar. Oh! Poder em seu nome. Declare isso profeticamente. Declare isso. Há poder em seu nome. Há poder, Jesus.
Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome. Ei! Abaxere candarabaçou. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se nessa noite você crer, Jesus pode arrancar essa doença, essa enfermidade. Entenda, meu irmão, a partir dessa noite, você não vai se basear apenas naquilo que você se sente. Você não vai se basear nas suas emoções. Mas você, a partir dessa noite, vai se basear numa fé fundamentada em Cristo, em uma fé fundamentada em Jesus. E eu quero orar pela sua vida nesse momento, porque eu creio que Jesus quer levantar pessoas de uma paralisia espiritual, de uma paralisia ministerial, de uma paralisia talvez da sua fé. Ei, meu irmão, eu não sei aquilo que você precisa, mas você sabe. E eu quero orar pela sua vida e declarar que Jesus nessa noite, Ele vai restaurar, Ele vai fazer tudo novo, Ele vai transformar, porque Ele continua sendo o mesmo. E se você crer nessa noite, você vai ver a glória de Deus nesse lugar. Eu quero orar pela sua vida. Você que precisa se levantar, você que precisa se levantar desse estado, dessa maneira que você se encontrava, eu quero que você levante a sua mão no seu lugar, porque eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua vida. Nessa noite Jesus vai fortalecer a sua fé. Nessa noite Jesus, Ele vai te renovar nesse lugar. Glória a Deus, glória a Deus. Queria pedir os obreiros, pastores, para ir até essas pessoas que estão com a mão levantada, porque nós vamos orar nesse momento, porque nós cremos que toda paralisia vai ser arrancada, vai ser arrancada. A palavra de Jesus nessa noite para você é: levanta-te, levanta-te, levanta-te. E eu declaro agora: levanta-te de forma espiritual, levanta-te de forma emocional. Nós declaramos a cura do Senhor agora, Jesus. Nós declaramos a libertação. Nós declaramos renovo, renovo, Jesus. Cura agora, cura agora. Que toda ansiedade, que toda depressão, nós lançamos agora sobre o Senhor, porque a tua palavra diz que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, e nós declaramos: Jesus, tu és a cura, Jesus, tu és a restauração, tu és a vida, tu és a cura. Receba a cura agora, receba a libertação, receba sobre a sua vida os movimentos da parte do Senhor. Nós declaramos agora, Pai, uma unção de milagres, uma unção de vida, uma unção de libertação. Eu creio pela fé, eu creio pela fé. Você não vai mais ser o mesmo, você não vai ser mais a mesma, porque nessa noite você entregou tudo para Ele. Receba a cura, receba a ativação da sua fé, receba a vida. Há poder em seu nome, Jesus, para curar,
pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus, pra curar, libertar. Há poder em seu nome, Jesus. Glória a Deus. E Aleluia. em seu nome o inferno treme. E em seu nome os coxos andam. Glória a Jesus. E em seu nome Glória a Jesus. os cegos veem. E em seu nome os mortos vivem. Glória a Deus. Senhor, nós queremos te agradecer por cada milagre, por cada resposta, por cada cura. Levanta a sua mão direita agora e seja grato agora pela sua cura. Fé é isso, fé é você olhar justamente para aquilo que você precisava, para aquilo que você cria. O Senhor já fez, o Senhor já realizou nessa noite. E eu quero pela fé você agora seja grato ao Senhor. Eu quero que você seja grato pelo milagre. Fala para o Senhor agora: Senhor, eu sou grato pelo milagre. Eu sou grato porque nessa noite eu venci a depressão. Eu declaro que eu venci a enfermidade. Eu declaro que eu estou curado, que eu estou curada, e que eu estou voltando para casa totalmente transformado, totalmente transformada pelo teu poder. O milagre sempre vai ser para glorificar o Senhor. Então glorifica o nome dEle. Glorifica o nome dEle. É sempre o nome dEle que tem que ser glorificado. Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Dá um abraço aí nessa pessoa que está do seu lado e fala para ela: receba nessa noite o tudo de Deus sobre você. Glória a Deus. Amém? Quantos estão ativados na sua fé, diga glória a Deus. Talvez você está dizendo assim: pastor, eu estou pronto para a madrugada de oração, vou embora. Glória a Deus. Que Deus possa ativar a nossa fé nesses dias, nesse tempo, amém? Glória a Deus. Domingo nós estamos aqui em 2 porções, em nome de Jesus. Que o Senhor possa estar nos abençoando em nome de Jesus. Bispo, mais alguma coisa? Glória a Deus. Vamos encerrar essa noite. Faça assim com suas mãos em posição de receber. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Levante o teu rosto sobre ti e te dê a paz. Que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite em nome de Jesus. Bate palma para Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe. Até domingo, meu irmão.